Prosseguindo no estudo da Escatologia Bíblica 3, agora vamos falar sobre o final do milênio. O tomo 35 do material didático diz Gog e Magog. Capítulo 1, Satanás é solto. O comentário diz: durante a grande tribulação, o dragão deu o seu poder ao anticristo, mas no final do milênio, o próprio dragão veio combater o reino que Jesus Cristo estabeleceu na terra. Durante a grande tribulação, principalmente em Apocalipse 13, nós lemos que o dragão, ele perseguindo o resto da semente da mulher, ele recebeu a ajuda de duas bestas, a besta que sobe do mar, liderada pelo anticristo, e a besta que sobe da terra, liderada pelo falso profeta. No final do milênio, o próprio dragão, o próprio Satanás, ele sai a enganar as nações. Então, Deus, ele soltou o Satanás da sua prisão. Deus, ele é um Deus justo, ele dá sempre oportunidade, livre-arbítrio ao homem, tá ok? Não tem como encaixar aqui aquela heresia da predestinação de Agostinho, de Calvino, dizendo que Deus determina as ações dos homens. Já pensou? Deus determinaria que os homens seguissem a Satanás no final do milênio. É uma doutrina, além de herética, irracional, né? Bom, infelizmente, o que nós vemos é que Satanás, quando ele sai a enganar as nações acreditam na mentira de Satanás. O capítulo 2, Satanás engana as nações. Apocalipse 20, versículo 8 diz: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Bom, então, como eu disse, na grande tribulação morreu metade da população da terra. Se fosse hoje, seriam 4 bilhões de mortos. Então, iniciou o milênio com 4 bilhões de habitantes. A população durante o milênio vai crescer muito, já que os homens vão viver 100, 200, 300 anos. Os homens viverão mais, tá ok? Então a população vai crescer muito. E Satanás, quando sai enganar, diz que a quantidade deles era como a areia do mar. Então observe, a humanidade que está sendo enganada por Satanás agora, para juntar em batalha contra a capital do mundo, que é Jerusalém, essas pessoas certamente não viram a batalha do Armagedon, porque se eles forem viver como os homens viveram antes do dilúvio, os homens viviam 300, 500, 600, 900 anos, ok? Então essas pessoas, eles nasceram durante o milênio e eles dependem do ensino que foi passado para eles durante o milênio sobre como era o reino do dragão, como era o reino de Satanás. Bom, eu quero acreditar que Israel, durante o milênio, ele não vai falhar nesse ensino, né? Assim como a igreja não falha hoje, ok? A verdadeira igreja não falha, ela está anunciando a verdade, né? Então eu quero acreditar também que Israel não falhará. Então essas pessoas, elas sabem como era o reino do dragão antes de Deus implantar o seu reino, mas mesmo assim elas são enganadas. Veja, Apocalipse capítulo 20, versículo 9: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Esse fogo do céu que desce e os devora na verdade, eu vejo como um símbolo do juízo final. Eles, quando vêm cercar a cidade amada, Deus estabelece o juízo final. Eu cito aí de Ezequiel capítulo 38, porque para nós tentarmos identificar qual o significado de Gog e Magog. Em Ezequiel 38 ele diz: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra eles. Quando nós lemos Ezequiel 38, ele está falando da grande tribulação. Por isso, Gog e Magog é um termo simbólico
assim que eu interpreto, né? Um termo simbólico falando dos inimigos de Israel, tanto na grande tribulação quanto no final do milênio. O comentário diz: apesar de muitos identificarem o termo Gog e Magog como se referindo à Alemanha ou à Rússia, acreditamos diferente. A identificação de Gog e Magog com estas nações se deve pela participação destas como grande inimiga de Israel na Segunda Guerra Mundial e com a Rússia como um inimigo pós-guerra. Mas como a profecia de Ezequiel no capítulo 38 fala do extermínio de Gog na batalha do Armagedon, o fato dele reaparecer depois de 1000 anos nos leva a concluir que esses termos, Gog e Magog, não representam uma nação específica, mas representam sim os inimigos de Israel. Como evidenciar que a profecia de Ezequiel 38 e 39 se refere à grande tribulação? Observando o contexto. O capítulo 37 fala da restauração de Israel, que se dará ou se completará no fim da grande tribulação. E os capítulos seguintes, 40 e 41, falam da restauração do culto, ou seja, já no início do milênio. A restauração de Israel acontecerá durante a grande tribulação. Será uma operação do Espírito Santo, que estará dando sonhos e visões aos jovens, né, como foi profetizado por Joel e o apóstolo Pedro citou no sermão no dia de Pentecostes. Lembrando também que as profecias das duas testemunhas também influenciarão na quebra da aliança de Israel com o anticristo e na restauração da nação. No estudo dos 1335 dias de Daniel, capítulo 12, versículo 12, vimos que a restauração do culto se dá no início do milênio. Logo, a extinção de Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39 tem que ser no fim da grande tribulação, na batalha do Armagedon. Por quê? Ela ocorre antes da restauração do culto. Então, ali em Ezequiel 38 e 39, está falando do extermínio de um inimigo de Israel, que é a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Eles são extintos ali na batalha do Armagedon. O comentário prossegue. Essa guerra contra Gog e Magog, agora no fim do milênio, é a quarta guerra mundial. A terceira guerra mundial foi no fim da grande tribulação e é chamada de Batalha do Armagedon. A quarta guerra mundial ocorre no fim do milênio e é chamada de guerra contra Gog e Magog. Aí um nome para diferenciar, né? Tá ok? Bom, eu coloquei aí o texto para a nossa leitura de Ezequiel 38, versículos 8, 9, do 14 ao 18, e depois os versículos 21 e 22, que diz assim: depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim,
quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Bom, então, o Gog, ele representa um inimigo de Israel, que aparece tanto na Batalha do Armagedon, na Terceira Guerra Mundial, quanto no fim do milênio. Bom, o termo Gog, ele aparece muitas vezes nas Escrituras. Eu coloquei aí, olha, tem um descendente de Ruben que se chama Gog, o Gog de Ezequiel 38, que ocorre a sua invasão no fim da grande tribulação, tá ok? A profecia da sua invasão está em Ezequiel 38, 1 a 13. A descrição da ira do Senhor contra ele em Ezequiel 38, 17 a 23. Na profecia da sua queda, Ezequiel 39, 1 a 10. E na profecia da sua sepultura, em Ezequiel 39, versículos 11 a 16. E em sétimo lugar, ele aparece nessa última rebelião de Satanás. Bom, o trecho também fala de terra de Magog. Magog era um descendente de Jafé, que foi habitar ali na região, mais ou menos que hoje é a China. Então hoje alguns poderiam identificar também como a China. Bom, a China parece ter um papel importante na grande tribulação, já que a besta que sobe da terra a besta que sobe da terra é identificada com um dragão, como um animal, né? Dragão. Número 2.2, na profecia contra Gog. Essa profecia de Ezequiel 38, versículo 2, Joséfo, historiador judeu, disse que Magog era chamado Sítia pelos gregos. O escritor romano Plínio disse que os citas capturaram a cidade de Herápolis e chamou-a de Magog. Isso levou os intérpretes a crerem que os citas descendiam de Magog, porque, segundo eles, dá a entender que este era o seu antigo nome tribal. E como a maioria dos livros de história identifica a Rússia como sendo procedida dos citas, conclui-se que Magog é a região hoje habitada pela Rússia. Essa é a conclusão de muitos intérpretes, né? Mas, como eu disse para vocês, o mais provável é que esse termo ele seja uma referência aos inimigos de Israel e não a um povo em especial. A Rússia, por um tempo, ela foi a maior potência comunista. Então, isso levou muitos intérpretes a pensar na Rússia. A Rússia tem crescido nos últimos anos. Hoje ela não é a maior potência comunista. A maior potência comunista é a China, né? Mas eles têm crescido nesses últimos anos. Então, não é impossível também que a Rússia esteja junto com a China nesse poder, nesses últimos dias, contra Israel. Nesses últimos dias, falando na Batalha do Armagedon.
O número 3 do material didático, qual a origem deste termo? Se identificarmos o Gog de Ezequiel com o Gog de 1 Crônicas 5:4, diríamos que é um filho de Israel querendo herdar Canaã, pois em Crônicas ele aparece como descendente de Rubens. Isso é pouco provável, mas tem pessoas que acreditam assim, né? Na verdade, a origem deste termo não foi achada por ninguém. Ele é obscuro e complexo quando visto do ponto de vista histórico, e quanto ao profético é igualmente complexo, porque o Gog de Ezequiel não se manifesta na mesma época do Gog de Apocalipse. Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Na verdade, este último parece manifestar-se 1000 anos depois do primeiro. E quando vemos em Ezequiel falando de um extermínio de Gog, ficamos a perguntar: por que o Apocalipse fala dele agindo 1000 anos depois deste extermínio? A resposta é que o termo Gog não representa um povo específico, mas sim os inimigos de Israel em diferentes épocas. Número 4. Quem são seus auxiliares? Bom, Ezequiel fala de Meseque, que o historiador grego Heródoto identificou como sendo os Muscovitas, que viviam no norte da Ásia Menor. O historiador judeu do primeiro século, chamado Joséfo, disse que os mochevos foram fundados por Meseque. E Genésios disse que Meseque fundou os mosquins, povo bárbaro que habitavam nas montanhas mosquianas. E prossegue dizendo que o termo mosquins é grego e deriva do hebraico Meseque. E diz que de mosquins deriva o termo Moscou. Então, eu citei essa parte histórica, apesar de eu não acreditar, mas é importante vocês saberem essa identificação que é feita, tá bom? Com povos que estão ligados aos russos, né? Ao norte da Ásia. E também outros que são identificados também com a Rússia, Tubal, tá bom? Na lista de Ezequiel aparecem os persas, que é o atual Irã, tá ok? Os etíopes, que é um povo africano, né, ali junto do Egito. Put, né, que hoje seria a Líbia. Gomer, que muitos hoje identificam com os alemães. Togarma, tá bom? Que não existe identificação para ele, e outros sem identificação. Seba, Dedã, Tarsis, Roche, é um termo que eles identificam hoje também com uma região da Rússia, Roche como Rússia. E o número 5 do material didático, as expressões usadas para o seu levante, né? No fim dos anos, no fim dos dias, quando as aldeias de Israel estiverem sem muros, é uma expressão que se identifica como Israel vai estar se sentindo seguro num determinado momento da grande tribulação, né? Porque vai estar em aliança com o anticristo, e de repente esse inimigo surgirá. Quando Israel estiver em repouso e quando Israel estiver habitando seguro. Todas essas expressões representam o fim do milênio, quando Israel estiver seguro, e também o fim da grande tribulação, quando eles, numa aliança com o anticristo, estarão seguros, estarão se sentindo seguros, né? Número 6. De onde virá? Bom, é identificado o norte, e por isso muitos também pensaram na Rússia, tá ok? Como um grande inimigo de Israel, nesse Gog de Ezequiel. Porém, a Babilônia também é identificada como o norte, a região ali da Mesopotâmia, e vamos lembrar que a Batalha do Armagedon é dito que os seus inimigos partem do rio Eufrates, onde hoje está o Iraque. Tá bom?
Então, por isso eu vejo o Iraque como um grande inimigo de Israel durante a grande tribulação, nesse Gog da grande tribulação. Número 7, como cairá? Diz que a espada de um se voltará contra o outro, ou seja, o exército do anticristo, além de ter juízos também, que Ezequiel disse que a natureza também vai agir, terá uma chuva de saraiva contra eles, mas diz também que esses povos vão entrar em conflito quando eles estiverem guerreando contra Israel. Capítulo 4, desce fogo do céu e os devora. O Apocalipse 20, versículo 9, nós lemos que diz: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. O comentário diz: há duas correntes de interpretação desse fogo que desce do céu: fogo literal ou símbolo do juízo final. Aqueles que defendem ser fogo literal argumentam que seria o cumprimento da profecia de Pedro: os elementos ardendo se fundirão. Aqueles que defendem ser símbolo do juízo final apresentam dois argumentos. Na manifestação de Jesus no juízo final, a terra ainda existe, né? No caso, se fosse a do apóstolo Pedro, né, os elementos ardendo já teriam se fundido. No versículo 10, Satanás é condenado. E essa condenação ocorre no juízo final. Então, parece ser um fogo simbólico. Quando eles cercam Jerusalém, Deus institui o juízo final. E aí nós vamos estudar na próxima lição sobre o juízo final. Capítulo 5. Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Essa condenação acontece no juízo final, onde Satanás estará sendo julgado por Jesus Cristo e pela igreja.